Boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Libertar os nossos pensamentos, das preocupações. Agora vamos estar pensando em Jesus, vamos estar com os nossos irmãos, protetores. E vamos libertar agora dessas preocupações. E vamos cantar uma canção, que é sempre um compromisso nosso, não é? Ou que deve ser, para harmonizar as nossas mentes e o nosso ambiente. Na página 30, quem tiver o livrinho. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. A vida é dura e bem pesada, ninguém esconde seus temores, pois só se quer andar em estrada, sem pedregulhos e sem dores. Se esquece que a lei é justa e que a ninguém trará favores, pagamos erros e isso custa, devemos é cantar louvores. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. Nós te pedimos, ó Senhor, pelos que sofrem frio e fome, e todos quantos sentem dor, por dores que já não têm nome. Seguimos pelos sós do mundo, que não vivem nosso ideal. Dá-lhes a paz e o amor profundo, e força para fugir do mal. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. E a juventude, bom Jesus, afastada do teu ideal, que não quer ver a tua luz e se encaminha para o mal. Nós te pedimos, ó Senhor, que ao bem se possa conduzir e dessa forma evite a dor que poderá ter no porvir. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. Nós te pedimos, Senhor, que permitas que ainda esta noite estejam connosco os nossos familiares encarnados, nossos amigos, os nossos protetores, alguns irmãos que possam querer partilhar connosco estes momentos de reflexão sobre a tua mensagem, sobre o teu Evangelho. Abençoa a nossa reunião, abençoa os nossos trabalhos de hoje.
Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Sendo os homens os depositários, os administradores dos bens que Deus lhes pôs nas mãos, ser-lhes-ão pedidas contas severas pelo emprego que lhes haja dado em virtude do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em não os aplicar senão nas suas satisfações pessoais. Ao contrário, o emprego é bom todas as vezes que dele resulte um bem para outrem. O mérito é proporcional ao sacrifício que para o trabalho se imponha. A beneficência não é senão um dos modos de empregar a riqueza. Ela alivia a miséria atual, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não tem. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, é o de prevenir a miséria. É essa, sobretudo, a missão das grandes fortunas, pelos trabalhos de todo o género que elas permitem levar a cabo, e mesmo que elas tirem algum proveito legítimo, não existiria menos bem, porque o trabalho desenvolve a inteligência e exalta a dignidade do homem, permitindo-lhe dizer que ganhou o pão que come, enquanto a esmola humilha e degrada. A riqueza concentrada numa só mão deve ser qual curso de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar à sua volta. Ó vós, ricos, que empregardes segundo a vontade do Senhor, vosso coração será o primeiro a saciar-se nesse rio benfazejo. Vós tereis nessa vida os inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta, que deixam o vazio no coração. Vosso nome será bendito na terra e, quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirá, como na parábola dos talentos: bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou o dinheiro que lhe fora confiado não será a imagem dos avarentos, em cujas mãos a riqueza é improdutiva? Se, entretanto, Jesus fala principalmente de esmolas, é porque naquele tempo e no país em que ele vivia não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois, e nas quais a riqueza podia ser aplicada com utilidade para o bem geral. A todos os que podem dar, pouco ou muito, direi então: dai esmola quando for preciso, mas sempre que possível, convertei em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Fénelon, Argel, 1860. Vamos ler agora uma mensagem do livro Caminhando com Jesus. Tem o título A Vida. É naturalmente evidente que o homem nem sempre pôde fazer o que quis, em sociedades melhor ou pior organizadas, pois que a lei dos mais fortes, imposta por maior ou menor violência, sempre imperou. Mas jamais foi obrigado a pensar como os seus subjugadores. Daí que nem sempre a desculpa da falta de liberdade pode ser aceita. Separado o que é de César do que é de Deus, tudo se tornaria mais fácil ao entendimento. Mas a imposição e a ignorância sempre foi preocupação daqueles que se tornaram os mandantes da maldade. Violência e ignorância sempre estiveram presentes nas sociedades patriarcais, que se socorreram da imposição do medo para impedir que as criaturas discutissem as imposições de um Deus mau e injusto, que castigava quem não aceitasse tais imposições estabelecidas em seu pretenso nome. Mas é claro que a realidade da reencarnação, lei justa e equânime, que permite que todas as criaturas sejam iguais perante a lei de Deus, que possam errar, mas que também podem corrigir os seus erros, que possam libertar-se do peso de consciência perante os seus iguais, porque filhos do mesmo Deus, abre o entendimento a coisas tão antigas como a própria humanidade, pois que, face à liberdade e escolha que todos tivemos e continuamos a ter, teremos que ser responsáveis pelo mal que fizermos, pelo bem que poderíamos ter feito e não fizemos, e principalmente pelo bem que fizermos. Trata-se de sementeira livre, que naturalmente conduzirá à colheita obrigatória.
Só é preciso entender que a vida é uma sucessão de episódios voluntários que conduzem a outros consonantes como eles, pois que todo aquele que faça o mal não poderá esperar senão o mal a si mesmo, como o que faça o bem receberá naturalmente o bem. Dessa forma, nada melhor do que refletir sobre o que mais nos convém, pois que conforme estiver a nossa vida, quando regressarmos ao mundo espiritual, assim a teremos que recomeçar quando voltarmos. Esta leitura de hoje, a primeira do Evangelho, como se recordam, continua a ser à volta do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. São motivos de reflexão com esta mensagem do Caminhando com Jesus, certamente que nos vamos complementar a nossa reflexão. Porque é evidente que quando Jesus fala que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus que o camelo no buraco de uma agulha, e nós temos que relembrar que camelo, naquela altura, era o nome que se dava a um cabo cordel, portanto a uma linha grossa, e não era o camelo animal. Mas, ao vermos que de facto é muito difícil, nós, quando temos bens materiais, quando temos mais do que aquilo que nós precisamos, é muito difícil nós libertarmos da avareza, libertarmos do desejo, da ambição de ter cada vez mais e podermos criar condições para que os outros possam usufruir desse bem. Nós afastamos muito dessa realidade e dificilmente tomamos esse caminho que uma mensagem diz. O dinheiro pode ser posto a render, não é? Mas a render em benefício dos outros. Nós conhecemos, e todos os dias falam nisso, pessoas muito ricas, pessoas com muito poder económico, e que lançam outras empresas, criam outras empresas, dão outros empregos, dão possibilidade que outras famílias possam subsistir. E é aí que Jesus, não é, lembra, através da parábola dos talentos, lembra que realmente aqueles que mais têm, mais lhes será dado. Desde que eles possam, de facto, pôr a produzir essa riqueza que têm, esses bens que têm. E, entretanto, há muitas pessoas que têm bens, mas com o da parábola, que só tinham um talento e o enterrou, que o guardam e depois não põem ao serviço de ninguém, não fazem nenhum trabalho meritório, não ajudam daqueles que necessitam, daqueles que precisam. E, naturalmente, que esses não merecem, seguramente, no futuro, voltar a ter essa possibilidade de administrar bens que Deus concede. Porque, aliás, à morte ninguém leva nada para o outro lado, tudo fica cá na terra. Não há bancos, não há grandes extensões de terras que possam comprar, que possam usufruir de vantagem. Tudo aquilo que se leva é aquilo que moralmente se construiu. E, naturalmente, que é necessário a gente pensar e ponderar bem na nossa vida. Não é pegar no dinheiro que as pessoas têm e, pronto, distribuir a toda a gente, porque no dia seguinte não há dinheiro nenhum. Mas, realmente, fazer com que as pessoas, em vez de, como diz a mensagem, em vez de se sujeitarem a pedir, a mendigar, e nós sujeitarmos a dar a esmola, muitas vezes de uma forma, enfim, quer dizer, assintosamente envergonhando aqueles que a recebem, será bom que dê trabalho, que crie condições para que as pessoas tenham um salário fruto do seu próprio trabalho e não que tenham que comer fruto da mendicância, fruto do peditório que fazem em público, porque muitas vezes nós vemos pessoas a dizer que vão trabalhar, que não querem fazer nada, é o que passam, muitos pedintes que nós vemos na rua, quando ao fim e ao cabo não há também quem ofereça trabalho, não há também quem ofereça emprego a essas pessoas, não há também quem, a troco do trabalho das pessoas, pague corretamente, ajude concretamente, porque as pessoas até ganhem a dignidade pelo trabalho que desenvolvem. Então esta reflexão, de facto, que a gente tem que fazer sempre sobre o Evangelho. Ainda que com 2000 anos, com alguns respigos, com muito mais séculos, que vêm já do tempo de Moisés, não é? O não matar ou causar outro dano, o corpo ou na alma, a si ou ao próximo, certamente que esses ensinamentos devem ser motivos da nossa reflexão. E é para isso que nós fazemos o Evangelho do Lar. É trazer Jesus ao nosso lar através dos seus ensinamentos, ponderando, refletindo sobre aquilo que pode ser útil à nossa vida. E, principalmente, no lar, sobre aquilo que pode ser útil aos nossos filhos, porque a responsabilidade dos pais é essa mesmo. Orientar os filhos para que, às vezes, combatam determinadas tendências, determinadas inclinações que trazem de outras vidas, como nós.
trouxemos e às vezes continuamos a alimentar. Então, vamos ponderar isso, refletir um pouco. Daqui mais logo, quando terminarmos o nosso Evangelho, pois claro, podem continuar a conversar uns com os outros, a tirar dúvidas às crianças, aos filhos, porque é nessa conversa que se ganha confiança. E é nessa confiança que os filhos tomam mais consideração pelos pais e nos momentos mais difíceis se socorrem deles para uma orientação e para um conselho. Eu queria fazer uma pergunta. Então é justo que a gente dê sempre dinheiro àquelas pessoas que às vezes nos vêm pedir, que nos abordam na rua, aquelas crianças que às vezes são postas pelos pais a pedir? É justo então que a gente dê uma esmola a essas pessoas? Não, é sempre assim, quer dizer, a gente deve ponderar, não o dar por dar, porque muitas vezes esse dinheiro é mal empregado, muitas vezes esse dinheiro é utilizado para a bebida, é utilizado para outras coisas piores, mas o que é justo é que se criem condições na sociedade para que estas crianças sejam, enfim, integradas, por exemplo, em escolas, em creches, em lares, em locais onde possam aprender, e os pais sejam analisados, os pais sejam averiguados, que se saiba o que é que se passa, quais são as dificuldades dos seus problemas. É claro que é muito mais simples, muito mais fácil a pessoa dar 50 cêntimos a uma criança dessas e virar a costa a seguir o seu caminho. E, portanto, normalmente, no entendimento da doutrina, não é justo, quer dizer, mas não deve ser esse esmolar que se deve alimentar. Porque é muito melhor dar a uma criança dessas um bolo, se aquelas gostam de bolos. As crianças gostam todos de bolos, gostam todos de doce, e muitas vezes não têm acesso a isso. Portanto, é preferível dar um bolo, dar um pão com qualquer coisa, dar um café com leite, um chocolate, do que propriamente estar a dar dinheiro, porque depois é capaz de ser mal emprego. Agora, também a sociedade deveria auscultar a família, como é que vive, qual é a situação em que ela se encontra, porque é evidente que as crianças concitam muito mais pena do que os pais, não é? Portanto, há muita gente que usa e abusa das crianças para agora, enfim, concitarem, digamos, a pena das pessoas que passam e depois obterem dinheiro que não é seguramente para comprar um bolo ou para comprar um pão para os filhos. Portanto, é essa a situação que devia ser integrada. É claro, como não há essa situação, por que não perguntar às crianças onde é que estão os pais, falar com os pais, saber o que é que se passa? Talvez isso seja muito melhor do que simplesmente. Agora, a gente passa ao largo, não é? Passa rapidamente, está com pressa, não quer perder tempo para saber ou para averiguar isso e continua tudo na mesma, sem que ninguém faça coisa nenhuma. Mas não seria de todo despropositado e até seria muito importante que as pessoas que pensam em realmente participar ou colaborar na ajuda aos outros fizessem essa investigação, fizessem essa averiguação. Quem são os pais, o que é que fazem, quais são as suas dificuldades. Porque continua tudo na mesma, os pais depois obtendo meia dúzia de euros por dia com o peditório dos filhos, não vão agora estar-se a sujeitar a ir fazer a limpeza de um vão de escadas ou a ir limpar um jardim e serem, naturalmente, justamente compensados. Não estão para isso, dá muito menos trabalho, sentado no passeio, a mandar os filhos pedir, do que estar a fazer alguma coisa de válido e de útil. É um momento agora de nossa solidariedade com as famílias, com as outras famílias. Nós estamos a fazer o nosso Evangelho, mas enfim, 90%, para não dizer mais, das famílias não fazem nada, nem sequer se recordam de Jesus, nem sequer se recordam de ponderar o ambiente do seu lar, o ambiente familiar. Então nós vamos fazer aqui uma irradiação, pensando em Jesus e pedindo a colaboração das suas falanges benfeitoras e colocando a nossa energia, o amor, a solidariedade com quem sofre nas suas mãos, porque seguramente que essa energia poderá ser distribuída esta noite e ajudar algumas famílias, alguns irmãos. Então vamos pedir a Jesus que de facto tome de nós essa oferta, essa energia, esses fluidos vibratórios e que as suas falanges possam visitar aqueles mais necessitados, possam envolver os lares em maior desarmonia, estabelecer alguma calma, alguma serenidade. Pedimos, Senhor, pedimos que as tuas falanges socorram esta noite os nossos irmãos. Vamos cantar uma canção, a Maria. Cantamos a Jesus, na abertura. Vamos cantar a Maria.
nos nossos livrinhos, vem na última página, praticamente. Lindo, teu rosto me cativou, tão lindo, lindo, teu manto de azul do céu, tão lindo, esperança, num mundo novo mesmo a chegar, esperança para o pecador que vai voltar. És paz, és luz, és amor, Mãe de Jesus. És paz, és luz, és amor, Mãe de Jesus. Bela, a mais bela flor dos meus encantos. Bela, és a melodia dos meus cantos. Maria, sem ti fico só e não sou nada. Maria, és a aurora, minha madrugada. És paz, és luz, és amor, Mãe de Jesus. És paz, és luz, és amor, Mãe de Jesus. Depois desta canção, a Maria um bocadinho desafinada, não é? Vamos encerrar o nosso Evangelho, muita paz para todos, muita serenidade. Sigam o vosso diálogo, tirando dúvidas às crianças, se eles houver, ou conversamos com os outros para colher melhores opiniões. Muita paz, boa noite, até para a semana, se Deus quiser.